Ela começou a falar em libras e quebrou o silêncio que ele nunca esperou no café. Era uma manhã chuvosa, daquelas que faz o Rio de Janeiro parecer ainda mais melancólico. Nuvens cinzas cobriam o céu, enquanto gotas pesadas tamborilavam no telhado do elegante café na Zona Sul. Ricardo Montanha, um homem de negócios bem-sucedido, mas emocionalmente ausente, entrou no café, trazendo consigo o peso das expectativas e responsabilidades. Ao seu lado estava Isabela. Sua filha de 10 anos, com os olhos inchados de noites sem dormir. O silêncio era palpável, uma barreira do luto e da tristeza que envolvia os dois, desde a morte repentina da esposa de Ricardo. Eles se sentaram à mesa, com as mãos cruzadas, cada um perdido em seus próprios pensamentos, tentando buscar um pouco de normalidade em meio à tempestade. O aroma do café fresco e o tilintar dos copos criavam um cenário quase cinematográfico, mas para eles, sem hesitar, a barista começou a se comunicar em libras. Para ela, cada gesto não era apenas uma forma de construção de palavras, mas uma ponte, uma luz no meio da escuridão. Ricardo observava aquela cena de longe. O coração de um pai se apertava ao ver Isabela, tão cheia de dor, de repente interessada. A conexão que se formava entre as duas garotas parecia mágica. Isabela começou a imitar os gestos de Camila, suas mãos errando no início, mas logo tomando confiança. Cada sinal que ela fazia tirava um pouco da pressão que pesava sobre os ombros do pai. O silêncio que antes era um abismo entre eles, agora se tornava um campo fértil para novas conversas, novas emoções. Ricardo viu Isabela sorrir, primeiro timidamente, depois com uma alegria genuína que ele não via há meses. Era como se aquela jovem barista estivesse desbloqueando algo dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, uma estranha tensão crescia em Ricardo. Ele se lembrava de sua esposa, de como costumava falar sobre abrir-se-N. E agora, observando aquela interação vibrante, ele se viu dividido. Estou pronto para isso? Pensou. Ele queria que sua filha tivesse novas conexões, mas a ideia de aceitar alguém novo em suas vidas era aterrorizante. A imagem de um futuro incerto dançava em sua mente. A atmosfera do café mudava, agora com um equilíbrio entre a tristeza do passado e a esperança do futuro. Mas a insegurança ainda restante criava fissuras. Os olhares trocados entre Isabela e Camila eram barcos flutuando em mar revolto, enquanto Ricardo permanecia ancorado em suas angústias. Seria essa a reviravolta que eles precisavam? E se tudo desse errado? Seus pensamentos se enredavam em um labirinto de dúvidas, enquanto o mundo ao redor continuava. Camila parecia ter percebido a transformação dentro de Isabela, mas e quanto a ele, Ricardo? Estava preparado para deixar suas barreiras para trás? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo não conseguia tirar os olhos da interação entre Isabela e Camila. Era como se naquele café um raio de luz tivesse rompido as nuvens cinzentas da sua vida. Mas bastou um instante para que tudo mudasse. O tilintar dos copos foi interrompido por um grito. Um homem entrou correndo, sua camisa ensopada pela chuva, os olhos arregalados de pavor. "Socorro! O fogo! Preciso de ajuda!" ele gritou, ofegante, gesticulando freneticamente. O café, que antes era um refúgio de tranquilidade, tornou-se um palco de desespero. Ricardo, com os músculos tensionados, se levantou.
O instinto o impulsionou a agir. Calma, o que aconteceu? Perguntou, já se movendo em direção ao homem. O prédio ao lado pegou fogo, as chamas estão se espalhando. A cada palavra, a tensão nas mãos de Ricardo aumentava. Ele olhou para Isabela, que estava paralisada, o olhar perdido entre a preocupação e a curiosidade. O som do alarme contra incêndio começou a ecoar no café, um sinal de alerta que fez todos darem um passo atrás. Camila ficou em pé, olhando para os dois. Era como se aquele chamado vociferante estivesse rasgando a bolha de esperança que começava a se formar. Ricardo e Isabela eram puxados de volta à realidade, onde a dor e o medo esperavam por eles. O homem guiou a atenção de todos para os estalos do fogo, que começavam a se fazer ouvir, mesmo a uma distância considerável. As pessoas começaram a murmurar, um misto de pânico e intriga, enquanto se perguntavam se deviam evacuar ou esperar ajuda. Isabela, agora agarrando a mão do pai, sentiu seu coração disparar. Ele estava inquieto, lutando contra o impulso de correr ao lado da jovem barista, que rapidamente se dirigiu ao telefone para chamar. Gritou Ricardo, puxando Isabela com ele. Mas antes que pudessem sair, uma estrondosa explosão fez as janelas tremerem e um cheiro forte de fumaça invadiu a sala. O desespero tomou conta do ambiente. Pessoas corriam em direção à saída, mas o pânico havia criado uma onda de caos. Então, em meio à confusão e ao caos, algo chamou a atenção de Ricardo. Ele virou a cabeça e viu Camila, agora pálida e trêmula, olhando para a porta. Seus olhos estavam fixos em algo que estava além do café. Ele também virou a cabeça, e o que viu fez seu coração parar. Dentre a multidão, uma figura conhecida emergiu. Era Clara, sua esposa falecida. Ele não podia acreditar. Aquela cena era como um pesadelo se misturando com uma memória impossível. Clara estava ali, com um olhar que refletia tanto amor quanto dor, e estava se aproximando dele, como se o tempo tivesse retrocedido. A presença dela não apenas o deixou paralisado, mas essencialmente reescreveu sua tristeza. Ricardo, ela disse, a voz suave e melodiosa, como se ele nunca tivesse perdido a mulher que amava. O ar parecia pesado, e os olhares em volta se intensificaram. A curiosidade misturada à incredulidade. Isabela ficou imóvel, sem saber se era um truque da mente ou uma manifestação de sua imaginação. O café se silenciou. Camila, esquecendo-se do fogo, olhava com espanto. As chamas podiam estar à porta, mas para Ricardo, aquele momento tinha se transformado em uma rodada de sentimentos confipantes. Não pode ser. Não pode ser você, ele murmurou, sua voz se quebrando. As emoções o abalaram e as barreiras que ele havia construído começaram a desmoronar. Então, diante de todos, incluindo sua filha e a barista, Clara sorriu. E aquele sorriso trouxe de volta não apenas a luz, mas também uma explosão de questionamentos. O que estava acontecendo? Por que agora? E a dor deste reencontro somente aumentava a confusão que ele já carregava. Os murmúrios ao redor aumentaram e a tensão tomou conta novamente. A realidade de um possível incêndio na vida real e a visão da esposa perdida criavam um jogo perigoso na mente de Ricardo. Estariam as chamas externas mais assustadoras do que o fogo que queimava dentro dele? A única certeza era de que sua vida nunca mais seria a mesma. E a pergunta que ecoava em sua mente, quem era realmente Clara agora? Enquanto as chamas se aproximavam, tudo se tornava um mistério. O que se revelaria em meio ao fumo e à fumaça? Ricardo, a voz de Clara, era como um eco de uma vida que ele pensava ter deixado para trás. Todos no café se tornaram sombras ao redor deles, com os olhares fixos na cena do impossível. Ele mal podia processar. Clara, a mulher que ele amou e perdeu, estava ali, diante dele, e ao mesmo tempo a fumaça envolvia o ambiente,
uma barreira entre o passado e o presente que se desfazia lentamente. O que está acontecendo? Ele questionou, a voz trêmula. As emoções tumultuavam seu coração, mas havia um fio de esperança que começava a se entrelaçar com a confusão. Ele queria acreditar que tudo era real, porém algo em sua mente gritava que não era. Isabela, segurando a mão do pai com força, observava tudo com os olhos arregalados. A mistura de encantamento e medo em seu olhar parecia espelhar os sentimentos de Ricardo. Mas a visão de sua mãe faz com que ela exploda em perguntas. Papai, é mesmo ela? Como pode ser? Clara sorria, mas havia algo de errado. Era um brilho nos olhos que não se sentia correto. O leve sorriso dela parecia mais o aviso. E então, tudo o que ele conhecia desabou. Antes que pudesse montar qualquer frase, Isabela gritou: Cuidado! O aviso saiu como um sussurro apressado, mas a intensidade em sua voz fez o pai olhar para trás. A porta do café estourou em uma nuvem de fumaça, e uma labareda de fogo invadiu o espaço. A cena virou um pesadelo real. Pessoas começaram a correr em pânico, gritos misturando-se ao som da explosão. Camila, a barista, agora estava paralisada, sem saber se ia em direção a eles ou se deveria escapar. Ricardo puxou Isabela, tentando mantê-la a salvo, enquanto os outros corriam como formigas desorientadas. Era caótico. O fogo rugia, como um monstro ansioso por devorar tudo à sua frente. E dentro disso tudo, Clara ainda estava ali, mas algo em seu olhar mudou. Ele percebeu que o brilho que havia tentado interpretar como amor agora era frio, distante. Ela estava vindo em sua direção, mas como se estivesse sob o comando de algo que não era dela. Ricardo, ela chamou, mas a voz agora soava como uma ordem. Um peso caiu como um raio sobre ele. Algo estava muito, muito errado. No momento em que ela chegou mais perto, um grito horripilante cortou a fumaça e ecoou na sala. Era Camila. Não, afastem-se dela! A barista gritou, recuando rápida, e então tudo mudou. Naquele instante, uma luz brilhante iluminou o rosto de Clara, revelando uma expressão que fez o corpo de Ricardo tremer. A fisionomia dela se distorceu e, em um piscar de olhos, todo o semblante amoroso se transformou em um ser grotesco. Clara deixou de existir, e na posição dela, uma figura escura apareceu. O que ele via agora era um ser envolto em chamas, uma sombra que se alimentava do próprio medo que ele sentia. O coração de Ricardo parou. É como se sua mente tivesse captado algo que ele não queria ver. Eu sou a verdade que você não quer encarar. A voz era estrondosa, reverberando pelas paredes do café em uma cacofonia ensurdecedora. Isabela gritou, com as mãos cobrindo os ouvidos, e Camila tentou puxá-la para longe. Ricardo sentiu o pânico tomar conta, mas seu corpo estava paralisado. Uma nova realidade se desenrolava diante dele, e ele não sabia como acionar suas pernas. Isso não pode estar acontecendo, pensou. A figura agora ameaçadora, com olhos vermelhos como brasas, olhou diretamente para ele. Você queria respostas? Aqui estão elas. O que você chama de amor é só uma prisão. O café parecia desmoronar ao redor deles, e Ricardo sentiu que aquele seria o maior teste de sua vida. As chamas externas se aproximavam, e a verdade insuportável dentro dele começava a se revelar. Uma pergunta ecoava através do caos, permeando sua mente. O que você realmente conhece sobre Clara e o que ela se tornou? A fumaça invadia o ar, e a única certeza que ele tinha agora era de que sua vida jamais seria a mesma. O que ele via agora era um ser envolto em chamas, uma sombra que se alimentava do próprio medo que sentia. Ricardo finalmente conseguiu se mover. Puxou Isabela para perto de si, os olhos fixos na figura grotesca à sua frente. Era como se um pesadelo tivesse se tornado real e o café se tornasse um cenário de terror com explosões e gritos ao fundo. Corra, Isabela, agora!
A voz dele soou como um grito de comando. Mas a menina estava paralisada, os olhos fixos no que antes era sua mãe. O que foi aquilo? Era Clara ou era um monstro real que representava tudo o que ele temia? Assim, você vai me deixar. A voz distorcida ecoou novamente, quebrando-se em risadas demoníacas. Os olhos vermelhos da figura observavam as chamas se espalharem, e com cada movimento de seu corpo queimado, a realidade ao redor deles parecia derreter. A sala quase girava com a fumaça e o caos. Ricardo sentiu seu estômago revirar. Tinha certeza de que estava vivenciando um delírio, um colapso cruel da sua mente. E então, a verdade aterrorizante brotou no fundo de sua mente, como uma lâmina afiada. A figura não era apenas uma entidade maligna. Era um reflexo profundo de sua própria dor, de sua relutância em enfrentar o luto. Você escondeu a verdade, o ser sussurrou, e cada palavra soava como uma punhalada. Ricardo se lembrou da noite fatídica, da dor que o consumia. O acidente. Ele havia escondido isso, não só de Isabela, mas de si mesmo. Um acidente? Não. Uma decisão. A dor genuína por trás das desculpas se transformou em chamas, e agora cercava todos ali. Papai, o que está acontecendo? Isabela, angustiada, olhou para ele, mas la confusión dela foi engolida luego por el terror. Clara, o lo que restó de ella, balanzaba la cabeza como si viese una idea fixa, y súbitamente la explosión de realismo festudo de ser aladera. No quería que vos supiese la verdad, mi amor. La figura se ríe sardónicamente, antes de gritar, no, ahora vos vas a aprender. Un clarón intenso y explosión del café pareció ser solo un eco de la explosión emocional de Ricardo. Él no estaba apenas en peligro. Lo que había construido en torno de sí estaba desmoronando. En un instante, todo se desfez. Antes que le pudiese cuestionar más, su memoria se abrió como un libro que él no quería leer. De repente, un estalo estrondoso ecoou e tudo mudou. O chão sob eles tremeu. O café não era só um espaço físico em chamas. Era um lugar onde lembranças, segredos e mentiras estavam prestes a ser expostos. Os clientes começaram a gritar ainda mais, mas não era apenas pelo fogo. Uma luz ofuscante surgiu no fundo da sala, e Ricardo se virou, tomado pelo medo, sem saber o que esperar. Das sombras, outra figura se manifestou. Esta, com um brilho suave, parecia iluminar toda a sala. Ricardo não podia acreditar. Era sua esposa, mas não aquela assombração. Era Clara em sua forma original, saudável, com um sorriso genuíno. E atrás dela, uma terceira figura. O coração de Ricardo disparou. Era alguém familiar. Mas como? Ele não se lembrava. Você não aprendeu a lição, Ricardo. Clara gritou, a dor em sua voz fazendo o vazio dentro de Ricardo se expandir. Eu não sou a única verdade que você esconde. Você não pode fugir. Nunca poderá. Os gritos aumentavam, e Ricardo olhou de Isabela para Clara, e então para a nova figura. Quem é você? Ele perguntou, a voz tremendo, sabendo que a resposta mudaria tudo. A figura se aproximou, e enquanto a fumaça envolvia o café, o novo visitante levantou as mãos. Movimento familiar, mas ao mesmo tempo, tudo parecia errado. Eu sou o que você sempre temeu, Ricardo. A voz era suave, mas tinha uma dureza subjacente. Eu sou a razão da sua dor. Não posso mais me esconder. Ricardo sentiu a respiração falhar. As chamas ao redor crescendo, mas tudo que ele podia ver era aquela nova figura, uma peça do quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. O que estava acontecendo? As mentiras, os segredos e a verdade. A última explosão, não do café, mas da vida dele, estava prestes a acontecer. Os sentimentos tomaram conta dele como um maremoto, e ao olhar para Isabela, ele entendeu que não estava apenas em um incêndio. Ele estava precisando enfrentar o inferno que havia criado.
O espaço entre eles, cercado por chamas, agora tinha um novo significado. A pergunta pairou no ar. Conseguiria resgatar sua filha da verdade devastadora que estava a caminho? O que ele via agora era um ser envolto em chamas, uma sombra que se alimentava do próprio medo que sentia. Ricardo finalmente conseguiu se mover. Puxou Isabela para perto de si, os olhos fixos na figura grotesca à sua frente. Era como se um pesadelo tivesse se tornado real, e o café se tornasse um cenário de terror com explosões e gritos ao fundo. Corra, Isabela, agora! A voz dele soou como um grito de comando. Mas a menina estava paralisada, os olhos fixos no que antes era sua mãe. O que foi aquilo? Era Clara ou era um monstro real que representava tudo o que ele temia? Assim você vai me deixar. A voz distorcida ecoou novamente, quebrando-se em risadas demoníacas. Os olhos vermelhos da figura observavam as chamas se espalharem, e com cada movimento de seu corpo queimado, a realidade ao redor deles parecia derreter. A sala quase girava com a fumaça e o caos. Ricardo sentiu seu estômago revirar. Tinha certeza de que estava vivenciando um delírio, um colapso cruel da sua mente. E então, a verdade aterrorizante brotou no fundo de sua mente. Como uma lâmina afiada, a figura não era apenas uma entidade maligna. Era um reflexo profundo de sua própria dor, de sua relutância em enfrentar o luto. Você escondeu a verdade, o ser sussurrou, e cada palavra soava como uma punhalada. Ricardo se lembrou da noite fatídica, da dor que o consumia, o acidente. Ele havia escondido isso, não só de Isabela, mas de si mesmo. Um acidente? Não, uma decisão. A dor genuína por trás das desculpas se transformou em chamas e agora cercava todos ali. Papai, o que está acontecendo? Isabela, angustiada, olhou para ele, mas a confusão dela foi engolida logo pelo terror. Clara, ou o que restou dela, balançava a cabeça como se visse uma ideia fixa, e subitamente a explosão de realismo fez tudo descer a ladeira. Eu não queria que você soubesse a verdade, meu amor. A figura sorriu sardonicamente antes de gritar. Não, agora você vai aprender. Um clarão intenso e a explosão do café pareceu ser só um eco da explosão emocional de Ricardo. Ele não estava apenas em perigo. O que havia construído em torno de si estava desmoronando. Em um instante, tudo se desfez. Antes que ele pudesse questionar mais, sua memória se abriu como um livro que ele não queria ler. De repente, um estalo estrondoso ecoou e tudo mudou. O chão sob eles tremeu. O café não era só um espaço físico em chamas. Era um lugar onde lembranças, segredos e mentiras estavam prestes a ser expostos. E então, tudo diante de Ricardo e Isabela escureceu. A fumaça inicial se desfez, revelando uma cena ainda mais surreal. Ao invés de um espaço em chamas, eles se encontraram em um lugar completamente diferente. Era uma vasta sala branca. As paredes brilhavam como se fossem feitas de pura luz. Entendendo que se afastaram do incêndio e da sombra, Ricardo olhou ao redor. Isabela, ainda segurando sua mão, parecia tão confusa quanto ele. Estamos onde? Ele perguntou em voz baixa, os olhos passando pela nova realidade. Ricardo, Isabela, uma voz familiar ecoou pela sala, tão clara que fez o coração de Ricardo disparar. Ele virou-se e encontrou Clara ali, não como uma sombra ardente, mas sua verdadeira forma, tão radiante quanto na memória mais doce. Mas algo dentro dele hesitava, um sentimento de que a verdade ainda pairava no ar. Eu não vim para te assustar. Clara começou, sorrindo, mas havia uma tristeza em seu olhar. Eu vim para te libertar, de você mesmo. Libertar-me? Ricardo murmurou sem entender. Libertar de quê? Antes que ela pudesse responder, uma forte onda de dor atravessou a sala. Ricardo pensou que era uma nova explosão, mas não havia chamas, apenas uma sensação de súbita exaustão. Ele caiu de joelhos.
Isabela! Gritou, mas a reação da filha fez seu sangue congelar. A pequena estava sendo envolta por uma névoa escura que surgia do chão, enquanto gritava, não de dor, mas de pura angústia. O que você fez? O que você escondeu? A voz de Isabela agora era uma mistura de várias vozes, uma cacofonia de medos e inseguranças. Através da névoa, Clara parecia perdida, incapaz de ajudar. Pare! O que está acontecendo com ela? Ricardo gritou desenfreadamente, percebendo que a verdadeira batalha não era contra as chamas, mas contra a montanha de segredos que se acumulavam entre eles. A realidade começou a se distorcer, uma guerra de emoções. A imagem de riqueza e sucesso que ele sempre buscou era uma fachada, e enquanto a verdade se desdobrava, surgiram outros rostos de seu passado. Amigos que ele havia abandonado, risadas que não escutou mais. Momentos de felicidade que se transformaram em dor. A névoa escura se intensificava na presença da criança, enquanto Clara olhava, seus olhos cheios de lágrimas. Ricardo entendeu, naquele momento devastador, que a verdadeira chamas não eram do café em chamas, mas a cena que se desenrolava ali. Ele estava prestes a perder não só a filha, mas também a si mesmo se não enfrentasse o que sempre evitou. Eu não vou deixar você levar minha filha, gritou, seu peito arrebentando de dor e desespero. A atmosfera se tornava densa. A névoa se adensava, e a imagem de Isabela começou a desaparecer. Clara avançava, mas algo a retinha, como se ambas as partes do passado e do futuro se debatendo dentro dela. Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ela é a verdade que você tanto teme, Ricardo. As vozes emaranhadas de Isabela reverberaram. Você precisa escolher. O que você verá? O que realmente sabe? O desejo de salvar Isabela crescia dentro dele. Mas o que seria deixado para trás no caminho? Ele precisava decidir. Desafiar suas verdades ou permitir que os sussurros do passado dominassem seu futuro. Enquanto tudo começava a desmoronar, o eco de um dos rostos que apareciam era familiar. Era um amigo, alguém que ele acreditava ter perdido. E essa revelação fez tudo parecer mais complicado. A tensão estava prestes a explodir, enquanto Ricardo preparava a única escolha que poderia transformar tudo. Enquanto tudo começava a desmoronar, a mente de Ricardo girava em um turbilhão. Ele sentia a verdade e a dor se entrelaçando, enquanto a névoa se intensificava ao redor de Isabela. Ele precisava agir, precisava salvar sua filha. Mas a dúvida o corroía. Seria essa a luta final entre ele e seus medos? Isabela, venha! A voz dele tinha um tremor, misturando urgência e desespero. Um grito de mãe ecoou do fundo, mas era diferente. Não era Clara. E essa voz, com um toque de amor e dor, fez o coração dele parar. Ricardo, não o deixe me levar. A figura distorcida se contorcia, e a sombra de Clara oscilava entre o familiar e o horrendo. Cada palavra saía como uma explosão, uma detonação em sua mente. Quem é você? Ricardo gritou, sentindo que a verdade estava quase ao alcance. A névoa ficou mais densa, as vozes misturadas e um clamor. Ele sabia que a resposta era crucial, e então a figura na névoa se tornou clara. Não era só uma sombra. Era alguém que ele conhecia muito bem, mas que havia esquecido. Eu sou você! Gritou a voz da névoa, e Ricardo congelou. A confusão tomou conta. É como se fissuras em sua memória começassem a se abrir, revelando verdades enterradas. Você me deixou para trás. Você abafou minha dor. Ele olhou, e a peça do quebra-cabeça se encaixou. Era seu irmão, Lucas, o irmão que ele havia perdido em um acidente há anos, um segredo que ele escondia até de si mesmo. A imagem tomou forma. O carro, a velocidade, a culpa. Lucas, a voz de Ricardo era um sussurro. Você está aqui? Sim, e você não me deixou ir. A figura avançou, e a expressão de Lucas se transformou em uma mistura de frustração e tristeza.
Você se esqueceu de mim, Ricardo. Seu medo e seu luto te tornaram um prisioneiro. Mas eu não sou só a dor. Eu sou a verdade que você precisa enfrentar. A sala branca começou a girar. O chão tremeu sob seus pés e Ricardo sentia que tudo poderia ruir a qualquer momento. O que ele havia mantido em segredo agora expunha suas entranhas. As chamas foram substituídas pela luz intensa de revelações. As vozes, antes confusas, agora clamavam por atenção. Ele se lembrou de todas as vezes que evitou pensar em Lucas, nos dias que deixou de lado sua dor. Olha à sua volta, Ricardo! Lucas exclamou, com a voz ecoando. A sua filha, Clara, elas precisam de você. Você a está perdendo, assim como me perdeu. Se você não enfrentar isso, se não encarar a verdade, elas se afastarão. Isabela estava se debatendo na névoa, sua face aflita e preocupada. Pai, please, ela gritou. A criança que sempre foi agora apavorada. Ajude-me. Cada pedido dela era um soco no estômago, e Ricardo se sentiu preso entre a dor e o amor. Não, não. Ele se viu gritando enquanto as sombras dançavam em torno deles, desmoronando a esperança. Mas, em meio ao clamor, uma fagulha de clareza iluminou sua mente. Pode ser que Lucas tivesse razão. Ele teve que enfrentar seu passado. A verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. E enquanto fazia essa escolha, a figura de Lucas se desintegrava em uma luz brilhante. As cores vibrantes surgiram ao redor dele, como se tudo estivesse renascendo. O ambiente se transformou novamente, o café esquecendo-se do incêndio, mas impregnado pela verdade. Quando a luz se dissipou, Ricardo olhou para Isabela. A expressão dela havia mudado. O medo a deixara. Ela agora era forte. Não como uma criança perdida, mas uma jovem que tinha o direito de saber a verdade. E aquela conexão, aquele amor repleto de vulnerabilidade, fez o peito de Ricardo doer. Você precisa saber. A palavra mal começou a sair de sua boca, quando um estrondo ecoou, e a porta do café explodiu. Silenciosamente, as chamas rodearam a entrada como serpentes famintas. O fogo ainda estava ali. E papai, Isabela gritou, e a conexão entre eles parecia estalar por um momento, enquanto a essência de Lucas diluía a agonia que o cercava. O que você vai fazer? Ricardo olhou para a luz, para a névoa, para o fogo, e em um instante de clareza, percebeu que o não dito e o esquecido não podiam ficar apenas como sombras. O que estava por vir testaria tudo, o amor, a dor e a verdade, mas o que ele escolheria, no final? Ricardo olhou nos olhos de Isabela. Seu coração batendo forte dentro do peito. A névoa escura parecia se agitar à sua volta, mas por um momento havia uma clareza. Ele queria protegê-la, dizer que estava tudo bem, mas a verdade era que tudo em sua vida estava pegando fogo. Eu não vou deixá-la ir. Ele gritou, e sua voz ecoou como um rugido em meio à confusão. A figura de seu irmão Lucas estava agora envolta em luz, como se cada palavra carregasse o peso de um segredo perdido. Clara também olhava para ele, seus olhos refletindo uma tristeza profunda, como se soubesse que a batalha estava longe de acabar. Mas de repente a névoa começou a se dispersar. Uma nova sombra se formou ao lado de Ricardo. Podia acreditar no que via. Uma mulher, de cabelos escuros e olhos penetrantes, surgiu diante dele. Ele a conhecia, Clara, mas não a Clara que ele amava. Era outra Clara, uma versão dela que ele nunca havia visto. Um rosto que ele podia reconhecer de sua infância, mas que há muito não via. Clara? A palavra saiu em um sussurro pesado de confusão. A mulher deu um passo à frente e o ar ao redor pareceu se congelar. Ricardo, ela disse, a voz dele flutuando como uma brisa suave. Você finalmente chegou ao ponto em que não pode mais fugir. Quem é você? Nada fazia sentido, e a verdade parecia se desvanecer como fumaça diante dos olhos dele.
Isabela tremia, agarrando a mão do pai, olhando entre as duas Clarice. Papai, por favor, o que está acontecendo? Sou a Clara que você realmente conhecia. A mulher sorriu, mas havia um brilho estranho nos olhos dela. Sou a razão do seu mais profundo medo, da sua dor. Eu sou a escolha que você nunca fez. Ricardo ficou paralisado. Um frio percorreu sua espinha. Ele tentou lembrar, mas tudo estava confuso. Não, isso não pode ser verdade. Eu perdi você. A declaração ecoou, com cada palavra saindo como um lamento. Perdeu e ganhou, Ricardo. Você fez uma escolha, e agora ela está se revelando. Ela gesticulou, e o espaço ao redor deles começou a girar. O café escureceu, as paredes parecendo desaparecer, e ele viu flashes de sua vida, momentos felizes com Clara. Passagens assustadoras que não queria mais lembrar. A verdade que você escondeu se tornou sua prisão, e agora sua filha está pagando por isso. A voz dela se tornou um grito agudo, ressoando entre as sombras. Isabela continuava assustada. Papai, o que ela está dizendo? O que você escondeu de mim? As palavras dela eram cortantes como facas, perfurando a sensação de segurança que Ricardo tinha tentado construir. Você precisa ir agora, ele ordenou, sem saber ao certo como coordenar suas emoções. Mas algo dentro dele o impediu. As palavras da mulher o alcançaram. Uma onda de lembranças o inundou, e ele começou a ligar os pontos. Você não entende, Ricardo disse, sua voz tremendo. É tudo tão confuso. Ele nunca se imaginou nesse tipo de situação. Ele pensou que tudo o que perdeu poderia ser tirado de sua mente. Mas não era assim. Cada canto do café agora parecia ardente, não com fogo, mas com os ecos de vidas vividas e não vividas. E quando ele se virou para Clara, uma explosão de luz tomou conta do espaço, e a figura dela se desfez. Para sua surpresa, a mulher que havia conhecido na infância, na verdade, era a própria sombra que ele sempre quis esconder. Você não pode mais desviar o olhar, Ricardo. No instante seguinte, um tremor fez o chão tremer sob seus pés, e tudo começou a ruir. A figura sombria, que antes tinha o semblante de Clara, transformou-se em uma dianteira aterrorizante, revelando uma verdade ainda mais profunda. Esse não é apenas o seu luto, é a sua escolha que afetou outros, muitos outros. As palavras saíram em um sussurro cortante antes que o chão se rompesse sob eles, e o espaço se desfez em um clarão. Ricardo caiu, e ao olhar para baixo viu uma passagem secreta se abrir. Era uma queda para um abismo de escuridão. Justo antes de desaparecer, uma única palavra ecoou no ar. Verdades. E com isso ele se viu diante de um abismo que não conhecia. O que estava escondido? Afinal, ele sabia o que tinha perdido, mas agora se questionava. O que mais ele tinha dentro de si? O que ele realmente queria revelar? As chamas do passado ainda estavam lá, mas agora havia um mistério muito maior que aguardava por ele nas profundezas da escuridão. Ricardo estava prestes a se precipitar no abismo, quando, de repente, tudo ao seu redor ficou opaco. Ele não conseguia mais ver Clara ou a figura de seu irmão. Apenas uma densa neblina envolveu sua visão. O café desapareceu. As vozes ecoavam, fundindo-se em uma cacofonia de gritos e sussurros. Isabela! Ele gritou. O desespero o consumia. Ele sentia a mão da filha ainda segurando a sua, mas a sensação dela começou a se esvair. Isabela, onde você está? O pânico apertava seu coração como um abraço frio. E então a neblina se dissipou. O ambiente mudara. Ricardo se viu em um espaço amplo e vazio.
As paredes eram um tom neutro, quase triste. Não havia nada exceto duas portas à sua frente, uma à direita, outra à esquerda. Ele não sabia o que essas portas guardavam, mas sentiu que ter de escolher era agonizante. A voz de Isabela ecoou em sua mente, e ele sabia que não poderia perder mais tempo. Ele tomou um profundo fôlego e, com força, correu para a porta da esquerda. Assim que a abriu, uma luz ofuscante o envolveu, e ele foi lançado para um mundo totalmente diferente. O cheiro de café fresco, o som do tilintar das xícaras, tudo isso estava de volta. Ele estava no mesmo café, mas algo estava errado. Tudo parecia mais vibrante, como se os detalhes estivessem intensificados. O ambiente, no entanto, estava marcado por uma estranha tensão. Olhando ao redor, viu a mesma barista, Camila. Ela olhava para ele com uma expressão que misturava alívio e perplexidade. Minutos passaram e nenhum sinal de Isabela. O coração de Ricardo disparou novamente. "Cadê minha filha?" ele gritou, sua voz ressoando pela sala. Antes que Camila pudesse responder, a porta do café se abriu abruptamente. Entrou um grupo de pessoas. Entre eles, Ricardo reconheceu uma figura que jamais pensou ver novamente. Era Lucas, seu irmão, envolto em um clima de alegria aparentemente explodindo de seu ser, perfeitamente saudável. Os olhos dos dois se cruzaram, e por um instante tudo parecia parar. "Lucas, como você?" Ricardo mal conseguiu formular a pergunta espantado. A realidade da presença de Lucas emanava uma intensidade que o deixou sem palavras. "Ricardo, você precisa ouvir." Lucas avançou em direção a ele, mas a expressão no rosto do irmão não era de euforia. Havia um peso por trás daquela alegria. Quando Lucas tocou seu ombro, um calafrio percorreu toda a extensão do corpo de Ricardo. "É Isabela, papai!" Camila gritou, os olhos arregalados, direcionados à porta. "Ela está aqui?" A pergunta saiu de sua boca como uma súplica. Mas antes que pudesse pensar, uma nova luz parecia emanar da porta, revelando o verdadeiro significado daquela aparição. Ela não parecia a mesma. O olhar de Isabela estava distante e, em suas mãos, ela segurava uma pequena caixa que brilhava de forma inquietante. "Papai", ela disse, mas sua voz soou estranha, como se não fosse dela. "Eu encontrei isso." Ao abrir a caixa, uma onda de luz a envolveu. Os olhos de Ricardo se arregalaram ao ver dentro um medalhão reluzente que lembrava Clara. Mas não era qualquer medalhão. A imagem que ele viu não era apenas de sua esposa. Era uma representação mais profunda, como uma janela para o passado. Memórias que pareciam trancadas, dolorosas. "Isabela, não! Não toque isso!" ele gritou, percebendo instantaneamente a falha, mas já era tarde demais. A luz se intensificou, preenchendo o café, e Ricardo se viu novamente cercado por uma tempestade de imagens. Clara, Lucas, risos, segredos, tudo se misturando. E então a verdade atingiu Ricardo como um golpe brutal. As memórias trouxeram à tona algo que ele havia enterrado. Segredos que conectavam sua amada Clara e seu irmão. Segredos que ele mal entendia. No cerne disso tudo, havia uma traição há muito tempo esquecida. Clara e Lucas, juntos? O que significava isso? "Você sabia?" Ricardo balbuciou, a voz trêmula, enquanto a realidade ao redor começava a se fragmentar. Ele não podia acreditar no que estava processando. Como eles puderam? Era um pesadelo que nunca havia imaginado. "Papai, me ajuda!" A voz de Isabela soou distante, e a conexão que ele pensou existir se esfacelava. Ele olhou para ela, os olhos marejados de confusão e pânico. Mas a luta interna entre amor e traição o deixava em um abismo de incerteza. O que ele realmente sabia sobre sua família? E enquanto a luz do medalhão começava a ceder,
tudo escureceu. Ele se viu no vazio novamente. As portas, antes vibrantes à sua frente, agora se fechando. O que realmente esperava ao abrir aquela caixa? Havia reformulações, crenças sendo desmoronadas, e as vozes de Clara e Lucas voltavam a ecoar em sua mente, preparando-o para uma realidade que ele mal estava pronto para encarar. Como lidar com o que estava por vir? Seria um futuro em chamas ou o início da redenção? Ricardo estava prestes a se precipitar no abismo quando, de repente, tudo ao seu redor ficou opaco. Ele não conseguia mais ver Clara ou a figura de seu irmão. Apenas uma densa neblina envolveu sua visão. O café desapareceu. As vozes ecoavam, fundindo-se em uma cacofonia de gritos e sussurros. "Isabela!" ele gritou. O desespero o consumia. Ele sentia a mão da filha ainda segurando a sua, mas a sensação dela começou a se esvair. "Isabela, onde você está?" O pânico apertava seu coração como um abraço frio. E então, a neblina se dissipou. O ambiente mudara. Ricardo se viu em um espaço amplo e vazio. As paredes eram um tom neutro, quase triste. Não havia nada exceto duas portas à sua frente. Uma à direita, outra à esquerda. Ele não sabia o que essas portas guardavam, mas sentiu que ter de escolher era agonizante. "Papai!" A voz de Isabela ecoou em sua mente, e ele sabia que não poderia perder mais tempo. Ele tomou um profundo fôlego e, com força, correu para a porta da esquerda. Assim que a abriu, uma luz ofuscante o envolveu e ele foi lançado para um mundo totalmente diferente. O cheiro de café fresco, o som do tilintar das xícaras, tudo isso estava de volta. Ele estava no mesmo café, mas algo estava errado. Tudo parecia mais vibrante, como se os detalhes estivessem intensificados. O ambiente, no entanto, estava marcado por uma estranha tensão. Olhando ao redor, viu a mesma barista, Camila. Ela olhava para ele com uma expressão que misturava alívio e perplexidade. Minutos passaram e nenhum sinal de Isabela. O coração de Ricardo disparou novamente. "Cadê minha filha?" ele gritou, sua voz ressoando pela sala. Antes que Camila pudesse responder, a porta do café se abriu abruptamente. Entrou um grupo de pessoas. Entre eles, Ricardo reconheceu uma figura que jamais pensou ver novamente. Era Lucas, seu irmão, envolto em um clima de alegria aparentemente explodindo de seu ser, perfeitamente saudável. Os olhos dos dois se cruzaram e, por um instante, tudo parecia parar. "Lucas, como você?" Ricardo mal conseguiu formular a pergunta, espantado. A realidade da presença de Lucas emanava uma intensidade que o deixou sem palavras. "Ricardo, você precisa ouvir." Lucas avançou em direção a ele, mas a expressão no rosto do irmão não era de euforia. Havia um peso por trás daquela alegria. Quando Lucas tocou seu ombro, um calafrio percorreu toda a extensão do corpo de Ricardo. "É Isabela, papai!" Camila gritou, os olhos arregalados direcionados à porta. "Ela está aqui?" A pergunta saiu de sua boca como uma súplica. Mas antes que pudesse pensar, uma nova luz parecia emanar da porta, revelando o verdadeiro significado daquela aparição. Isabela entrou, mas algo estava muito diferente. Ela não parecia a mesma. O olhar de Isabela estava distante, e em suas mãos ela segurava uma pequena caixa, que brilhava de forma inquietante. "Papai", ela disse, mas sua voz soou estranha, como se não fosse dela. "Eu encontrei isso." Ao abrir a caixa, uma onda de luz a envolveu. Os olhos de Ricardo se arregalaram ao ver dentro um medalhão reluzente, que lembrava Clara. Mas não era qualquer medalhão. A imagem que ele viu não era apenas de sua esposa. Era uma representação mais profunda, como uma janela para o passado. Memórias que pareciam trancadas, dolorosas. "Isabela, não, não toque isso!" ele gritou,
percebendo instantaneamente a falha, mas já era tarde demais. A luz se intensificou, preenchendo o café, e Ricardo se viu novamente cercado por uma tempestade de imagens. Clara, Lucas, risos, segredos, tudo se misturando. E então, a verdade atingiu Ricardo como um golpe brutal. As memórias trouxeram à tona algo que ele havia enterrado. Segredos que conectavam sua amada Clara e seu irmão. Segredos que ele mal entendia. No cerne disso tudo, havia uma traição há muito tempo esquecida. Clara e Lucas, juntos. O que significava isso? Você sabia? Ricardo balbuciou, a voz trêmula, enquanto a realidade ao redor começava a se fragmentar. Ele não podia acreditar no que estava processando. Como eles puderam? Era um pesadelo que nunca havia imaginado. Papai, me ajuda! A voz de Isabela soou distante, e a conexão que ele pensou existir se esfacelava. Ele olhou para ela, os olhos marejados de confusão e pânico. Mas a luta interna entre amor e traição o deixava em um abismo de incerteza. O que ele realmente sabia sobre sua família? E enquanto a luz do medalhão começava a ceder, tudo escureceu. Ele se viu no vazio novamente. As portas antes vibrantes à sua frente, agora se fechando. O que realmente esperava ao abrir aquela caixa? Havia reformulações, crenças sendo desmoronadas, e as vozes de Clara e Lucas voltavam a ecoar em sua mente, preparando-o para uma realidade que ele mal estava pronto para encarar. Como lidar com o que estava por vir? As sombras dançavam ao redor de Ricardo enquanto ele encarava o medalhão, a luz refletindo não apenas memória, mas dor e mentiras. Isabela, não se aproxime! Ele gritou, mas a luz já havia se intensificado, absorvendo a cena em uma tempestade de imagens fragmentadas. E então tudo parou. O brilho à sua frente mudou. Clara e Lucas, agora invisíveis, deram lugar às memórias de risos compartilhados, aos momentos de amor evaporado. Como fumaça. As vozes gritando em seu coração se tornaram ecos frágeis, quase inaudíveis. O barulho do caos se dissipou, e o silêncio tomou conta da sala como um manto pesado. Ricardo sentiu seu peito apertar. Pai, eu estou com medo. A voz de Isabela cortou o silêncio, o desespero a tornando ainda mais próxima do que ele podia suportar. Ele se virou, os olhos cheios de lágrimas. Ela estava ali, perdida entre as nebulosas memórias que ele ainda não tinha processado. Eu não sei o que está acontecendo, mas vou te proteger, ele afirmou, a determinação crescendo como uma chama em seu interior. Mas como? Como enfrentar aquilo que sempre escondeu? Você precisa encarar a verdade, Ricardo. A voz de Lucas ecoou novamente. Isso era mais do que um chamado, era uma exigência. Você tem que escolher o amor que você viveu ou a tristeza que escolheu carregar. O que eu fiz? O que eu fiz? Ricardo agonizava, uma tempestade de recordações invadindo sua mente. As lágrimas não caíam livremente, misturando-se ao fervor da revelação que ele havia temido. Mas Isabela era a sua razão de lutar, e agora ele a via claramente. Um espírito forte e independente, não merecia carregar o peso das escolhas que ele fez. Pai, Isabela gritou, o som de sua voz cortando a neblina obscura que pairava ao redor. Eu sou sua filha. Não deixe que suas escolhas me destruam. O desespero transformou-se em uma onda de força. Ricardo buscou a conexão com Isabela, a proximidade que sempre desejou. Eu sinto muito, minha filha. Sinto muito por não ter te protegido. Mas agora eu vou me libertar. Vamos juntos. Ele estendeu a mão e Isabela a agarrou com força, seu olhar agora cheio de esperança. E assim, diante daquela luz bruxuleante, eles encararam a verdade que havia se entrelaçado entre eles. O medalhão pulsou como um coração, e a sala ao seu redor começou a mudar novamente. As paredes do passado, agora feitas de luz,
começaram a se desvanecer, revelando um caminho iluminado. "Não se separem", Lucas gritou. Mas sua voz já não tinha a tensão do medo, mas a urgência de libertação. E juntos, pai e filha avançaram para aquele portal de luz. O mundo voltou a ser real. O café a chacoalhar sob o peso de novas promessas. As pessoas ao redor dominadas por olhares de aflição. Mas eles estavam juntos. Ricardo segurou forte a mão de Isabela, sentindo o calor dela, a força que agora ele precisava. Sem olhar para trás, ele respirou fundo e disse: "Estamos prontos para o que vem a seguir." O amor deles era a ponte sobre a dor, a força que havia emergido do caos. E então a luz se apagou, mas a conexão entre eles permaneceu acesa. O que viria a seguir? O futuro ainda era incerto, mas a certeza de que eles encarariam juntos era tudo o que importava. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.